e ele que tomou, como ele foi o principal, a deixa eu narrar, ele que ficou conhecido como soberano e segundo faraó. Sendo assim, ele começou a entregar a verdadeira civilização para os humanos que viviam no seu reino, trazendo a agricultura, a tecelagem e a forma de fazer certos alimentos, trazendo uma prosperidade gigante no seu reino. O que, infelizmente, a olhos
ele está muito relacionado com a vida, com o além da vida. E ele é o responsável pelo julgamento dos mortos, junto com a deusa Maat. Esse julgamento, ele acontece no tribunal de Osíris. O que eles fazem? Eles pegam o coração da pessoa, lá no tribunal, junto com Maat, e eles pesam ele. Se o coração for mais leve do que uma pena, por exemplo, do que uma pena, essa pessoa está apta a viver junto com o Ra nos céus. O segundo, que é o irmão dele, é Sete. Ele é considerado o autor do primeiro assassinato do mundo. Ele tinha, como a lei já até explicou, ele tinha muita inveja do irmão dele, Osíris, porque Osíris ele governava o Egito, a parte mais próspera do Egito, enquanto Sete ficou com os desertos ao redor, que os desertos não eram uma área próspera e não era muito povoado, e por isso ele tinha muita inveja de Osíris. Também porque Osíris teve um caso com a mulher dele, Néftis, e desse relacionamento eles dois geraram o filho Anubis, e por isso ele tinha bastante ira dele. E Sete é a divindade responsável por governar o deserto, como eu já disse, e depois ele foi associado ao caos e escuridão, justamente por ele ter sido o primeiro, ele ter cometido o primeiro assassinato do mundo. Aqui tem Ísis, que ela é a irmã e a esposa de Osíris. Ela é tida como a deusa da fidelidade, do amor e da magia. Ela era uma deusa muito generosa e piedosa, porque ela sempre fazia os favores da população. E ela era uma das deusas mais cultuadas do Antigo Egito. Sempre tinha, em quase todos os lugares, tinham templos, que era a deusa Ísis. Agora eu vou falar um pouco sobre Néftis, a última deusa. Ela é a deusa das terras áridas, dos desertos e da morte, juntamente com o seu marido Sete. Segundo as lendas, ela seria infértil, porque ela era casada com Sete, só que não conseguia ter filho com ele, então ela seria infértil. Só que, na verdade, quando ela teve um caso com Osíris, ela conseguiu ter um filho. E por isso eles dois aborreceram a ira de Sete, fazendo com que ele cortasse Osíris em 14 pedaços e espalhasse por todo o Egito. E com a morte de quando Osíris morreu e Sete espalhou os pedaços por todo o Egito, ela, junto com Anubis e Ísis, foram em busca desses pedaços para tentar juntar Osíris de novo e fez a primeira mumificação. E quando eles juntaram as partes de Osíris, Néftis se juntou a Ísis nesse luto juntamente com Anubis. No Egito Antigo, há muitos mitos fascinantes e cativantes, incluindo o mito da criação. Inspirado por essa rica história, foi compartilhado por Deus e retrata o mito da criação. No princípio dos tempos, antes de existir o chão, os egípcios nos contavam histórias de um mito em profusão. Ra, o sol, era o Deus supremo, rei do céu e da luz. Com seu olhar poderoso, tudo ele seduz. No início do universo havia o caos, um oceano escuro onde nada podia crescer, nem um grão nem um feijão. Dessa escuridão surgiu Atum-Ra, o Deus solitário, que flutuava no vazio no caos imaginário. Atum-Ra, em sua solidão, ansiava por criar, e assim começou sua jornada, a terra modelar. Com suas próprias mãos ele trabalhou, e nesse ato divino, o universo ele gerou. De suas lágrimas brotaram os primeiros homens, e de sua boca os deuses, que governam os acordes e os refrões. Atum, o Criador, viu a vida prosperar, e a cada amanhecer, Ra, o sol, iluminava seu pará. A partir desse momento, a criação floresceu. O céu se formou e a terra cresceu. Os deuses e seres poderosos enfeitaram o firmamento. Com suas histórias eternas criaram o firmamento. Ísis, a deusa mãe, a maga da cura. Osíris, seu irmão, a justiça e a ternura. Sete, o deus do caos, do deserto da discórdia. Eles concluem o panteão com uma gloriosa concórdia. E assim, com a harmonia e mitologia, o Egito ergueu-se em sua grandiosa geografia. O mito da criação, um legado sagrado, transmitido por gerações de modo apaixonado. Hoje, seus
existia a balança de Osíris, na qual quando a pessoa morria, independentemente de ser um faraó, de ser um egípcio comum, um cidadão comum, qualquer coisa, quando a pessoa morria, ela ia para uma espécie de purgatório, onde lá estava Osíris e Anubis. Osíris com a balança dele, de um lado a pena e do outro a pessoa teria que colocar o coração dela. E se a pena fosse mais leve que o coração dela, ou seja, se a balança aqui, o coração, se a balança fizesse assim, se a balança inclinasse para o lado do coração, significava que a pessoa tinha que ir para o submundo da mitologia egípcia. Ou seja, se a peneira fosse mais pesada do que o coração da pessoa, então essa pessoa iria para Tatra, que seria a espécie de paraíso da mitologia egípcia. Agora a gente vai falar um pouco da materialização dos deuses, ou seja, como eles eram representados na mitologia egípcia. E, por exemplo, Anubis era representado como um chacal, já que ele era um pouco de ser humano, mas com a cabeça de chacal. E Horus, ele tinha a mesma ideia de Anubis, era um pouco de ser humano. Todos os deuses egípcios funcionam dessa maneira, mas Horus era um pouco de ser humano, a cabeça de uma coruja. Ra, que também era um pouco de ser humano, só que era a cabeça de uma ave de rapina. Que Ra, Adonai, que sinônimos. Agora vamos falar um pouco dos personagens sobrenaturais. Um exemplo de personagem sobrenatural que seria aquela serpente, a qual Ra enfrenta toda noite, que é Apófeles. Aquela serpente gigante que ele enfrenta toda noite, e quando derrota, aí sim o dia volta. Também tem a pirâmide. Bem. Também tem a pirâmide. Bem. Essa pirâmide, a mesma que originou a flor de lótus, que de lá saiu Ra. A pirâmide também que saiu do meio do oceano. A mitologia egípcia exerce grande influência nos dias atuais da sociedade moderna. Por exemplo, arte e arquitetura. A mitologia egípcia influencia muito e inspira bastante arquitetos e artistas. Arquitetos usam de inspiração a mitologia egípcia em edifícios tanto religiosos quanto civis. E vários artistas usam esculturas e pinturas de antigamente como exemplo para novas artes. Também tem filmes e séries que são bastante baseadas em histórias de deuses, buscam pelos tesouros que tinha no Egito Antigo, como por exemplo os deuses do Egito, Amon. São filmes que retratam histórias de deuses antigos, como os deuses do Egito conta a história de Horus e Sete. Tem crenças também que as crenças também que são hoje em dia são bastante usadas como exemplo. As imagens dos deuses de antigamente são bastante influência e inspiração para as próximas religiões, para as religiões que possam vir a existir. Tá. Sim. A mitologia egípcia também funciona bastante o turismo no Egito, que vários historiadores e também curiosos vão procurar saber, conhecer mais sobre a cultura do Egito, e também para estudiosos que estudam a egiptologia, que vão em vários campos à procura de coisas de antigamente para aprimorar seus conhecimentos. E também tem jogos eletrônicos que são bastante baseados na mitologia, por exemplo, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Existem vários jogos que são feitos baseados na mitologia, que é Assassin's Creed, por exemplo, que ele é um jogo que envolve toda a cultura, e também tem jogos de tabuleiro, jogos de cassino. Agora eu vou falar uma curiosidade da sociedade egípcia, que são a construção das pirâmides, que é algo que foi muito importante para a sociedade egípcia. Como, por exemplo, a forma das pirâmides, que ela foi escolhida para facilitar a ascensão dos egípcios, a ascensão do faraó egípcio
por exemplo, se aqui for o norte, através dela vai ser o sul, leste, oeste, oriental. Isso é muito interessante, porque essa característica ela é de todas as pirâmides, como a gente pode ver aqui por foto. Elas são posicionadas certamente com os pontos cardeais. E elas eram feitas de enormes blocos de pedra que pesavam mais de 2 toneladas. Aí vem a dúvida, como que os egípcios, há 2000 anos antes de Cristo, por exemplo, conseguiram construir essas gigantescas pirâmides, que a maior delas tem 230 metros de altitude. E desse motivo vem a primeira teoria que eu vou explicar, que é sobre os alienígenas tenham criado as pirâmides. Mas na verdade isso não tem nenhum embasamento científico e ela é facilmente descartada. A segunda teoria que eu vou falar, que ela é bastante aceita, ela afirma que os egípcios eles construíram aquedutos que iam do rio Nilo até as pirâmides. E nesses aquedutos eles colocavam os enormes blocos junto com alguns materiais para fazer ela flutuar durante todo o aqueduto. E depois, esse aqueduto ele ia subindo conforme a construção da pirâmide, para principalmente facilitar a construção de pirâmides. Só que essa teoria ela tem um problema, como por exemplo a construção das grandes pirâmides de Gizé, porque ela é muito distante do rio Nilo, 10 quilômetros, e seria muito difícil construir um aqueduto do rio Nilo até as pirâmides em tão pouco tempo. E eu vou falar a terceira teoria, que é a mais aceita pela comunidade científica, afirma que as pirâmides foram construídas a partir de 2 rampas. Uma rampa seria uma rampa externa, que seria essa rampa para elevar os blocos de cima a baixo. E essa rampa, por exemplo, ela não seria para manobrar entre si, porque seria muito difícil. Para isso, existiria uma segunda rampa interna, que seria para conseguir movimentar esses blocos dentro da pirâmide, para levar ela até o local que ela seria deixada. Um dos maiores desafios da comunidade científica é tentar descobrir exatamente como foi a construção das pirâmides do Egito. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos maiores mistérios da humanidade, o que fez historiadores, arquitetos e cientistas durante milhares de anos tentarem apresentar explicações sobre como essas maravilhas da engenharia surgiram. Mas afinal, como as pirâmides foram realmente construídas? Qual é a teoria mais aceita? Eu sou o Luke. Vem comigo que eu te conto mais detalhes dessa história. As construções das pirâmides do Egito são um prato cheio para pessoas que gostam de teorias da conspiração. Por quê? Na época em que a grande pirâmide de Gizé foi construída, que estima-se que tenha sido em 2560 a.C., os egípcios tinham poucos recursos para transportar blocos tão grandes, potencializando ainda mais as teorias. Durante os anos em que as pirâmides foram construídas, o Egito vivia uma estabilidade política e prosperidade econômica. Os faraós acreditavam ser divindades escolhidas para mediar a relação entre os deuses e os humanos. Por isso, quando um faraó morria, eles acreditavam que o corpo precisava de cuidados especiais. Então era feita uma mumificação do cadáver, que era sepultado junto com seus tesouros, alimentos e até móveis. Onde eles eram sepultados? Nas pirâmides. Então podemos considerar que as pirâmides são basicamente túmulos? Exatamente. Essas construções nada mais são que os túmulos de pessoas importantes do Egito, que recebem os nomes dos faraós cujos corpos estão sepultados em seu interior. Cada uma delas representa a grandeza dos faraós para o povo e para os deuses. E o tamanho dessas construções é realmente assustador. No caso da pirâmide de Quéops, que é o maior túmulo do mundo, são 230 metros de largura na base
com uma altura de 174 metros. Ela foi construída com 2,3 milhões de blocos de pedra que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada uma. Já a pirâmide de Khafre são 143 metros de altura, um pouco mais baixa que a de Quéops, que era do seu pai. Ao lado dela está a Esfinge de Gizé, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Vamos tentar responder as perguntas que não querem calar. Como pirâmides tão grandes foram construídas com tão poucos recursos? Como os trabalhadores egípcios conseguiram construir pirâmides com 140 metros de altura? Como levantaram mais de 2 milhões de blocos? Como as pirâmides foram construídas tendo seus vértices geometricamente alinhados com os 4 pontos cardeais? Para muitos teóricos da conspiração, as pirâmides são a prova viva de que os humanos fizeram contato com alienígenas. Essa ideia ganhou força em 1968, na famosa obra Eram os Deuses Astronautas? Nesse caso, o suíço Erich von Däniken apresenta teorias para vários mistérios, inclusive sobre a construção das pirâmides. Além dele, outros teóricos escreveram obras onde afirmam que as pirâmides tinham realmente sido construídas por extraterrestres. Seria essa uma afirmação verdadeira? Bom, eu vou tentar apresentar alguns pontos que provam que essa história é mentirosa. Primeiro, existe o fato de que achar que os egípcios não eram capazes de construir as pirâmides é considerado algo preconceituoso. Até porque a gente sabe que eles tinham potencial para fazer coisas incríveis. Mas o grande problema dos teóricos dos deuses astronautas é que muitos deles não se aprofundam em seus objetos de pesquisa, gerando interpretações erradas. Eles ignoram completamente as práticas culturais, religiosas e sociais desses povos e criam as ideias que lhes convêm. O próprio von Däniken, que eu citei anteriormente, afirmou em uma entrevista que sequer visitou os lugares sobre os quais tanto especulou em sua obra. Ele também disse que todo mundo aceita o que precisa para sua teoria e diz que o resto é um engano. Ou seja, um dos autores da teoria que afirma que os alienígenas construíram as pirâmides assume que sua história pode ser uma grande mentira. Além disso, se extraterrestres realmente fizeram todas as mais de 100 pirâmides que existem no Egito, eles eram péssimos engenheiros civis e arquitetos. Eu falo isso porque, apesar de algumas pirâmides serem construções incríveis, a maioria delas foi mal planejada e está em péssimas condições. Será possível que os alienígenas eram incompetentes o bastante para vir aqui, na Terra, fazer construções cheias de falhas? Eu acho que não. Mas o que realmente anula completamente essa teoria é o fato de não existir prova alguma do contato de humanos com alienígenas. Tudo é afirmado na base da especulação e de teorias sem embasamento científico. Uma outra teoria que a princípio parece maluca, mas que faz todo sentido, é a de que os egípcios usaram água para fazer o transporte de pedras tão pesadas. Essa versão diz que, além de transportadas, as pedras também eram cortadas e moldadas na água. Depois de ser cortada com precisão, bexigas de animais e outros objetos flutuantes eram colocados nas pedras, o que facilitava o transporte. Essa teoria foi criada pelo engenheiro inglês Chris Macy, onde ele diz, basicamente, que os egípcios tinham dutos desde o rio Nilo até cada nível das pirâmides. Para ele, isso facilitaria a subida e o encaixe de cada pedra no seu lugar. Até certo ponto, essa história faz todo sentido e poderia ser uma forma genial de construir coisas tão grandes, fazendo a sociedade egípcia antiga ainda mais fascinante. Só que, onde está o canal usado para construir a grande pirâmide de Gizé? Para onde ele foi?
se perdeu no tempo? A distância entre o rio Nilo e as pirâmides de Gizé, por exemplo, é de 10 quilômetros. Então é improvável que eles tivessem feito uma construção tão grande e ela tenha se perdido. Uma outra explicação interessante, porém bizarra, diz que as pirâmides eram originalmente formações montanhosas naturais e, em seguida, as rochas foram colocadas sobre essas colinas de cima para baixo, em vez de baixo para cima. Essa ideia foi proposta pela primeira vez em um artigo de 1884 por uma conferência de cientistas. Porém, assim como as outras versões, não existem provas ou embasamento científico que comprove essa teoria. E finalmente, chegamos ao que a maioria das pessoas acredita, que as pirâmides foram construídas a partir de rampas. A primeira é a teoria da rampa em zigue-zague. Embora pareça uma ótima ideia, teria exigido um ajuste constante à medida que a estrutura da pirâmide fosse construída para cima. Além disso, como esse tipo de rampa poderia subir na pirâmide? Essa teoria já foi amplamente desacreditada e poucos estudiosos insistem que ela seja verdadeira. Então, temos a rampa de espiral, talvez a primeira teoria do nosso vídeo que faz algum sentido. A rampa em espiral poderia ser construída simultaneamente com a pirâmide. Ela correria ao longo da parte externa da pirâmide e subiria conforme a obra fosse concluída. O principal problema em usar uma rampa em espiral é manobrar as pedras em torno dos cantos. Já é difícil transportar pedras enormes por uma rampa, mas ter que virar as pedras cria outro grande problema. E é aqui que a teoria da rampa espiral falha. Por fim, a teoria mais aceita entre a comunidade científica é a da rampa interna. Um arquiteto francês chamado Jean-Pierre Houdin, desde a década de 1990, se dedicou a estudar as pirâmides e foi capaz de projetar a teoria mais brilhante já criada. De acordo com Houdin, as pirâmides foram construídas com o uso de duas rampas espirais separadas. A primeira era uma rampa externa, que subia até cerca de 30% do caminho, e a segunda era uma rampa pela qual as pedras pesadas eram arrastadas pelo resto do caminho até o topo. Houdin calculou que essa rampa interna tinha uma inclinação de 7 graus. A rampa em espiral também incluiu seções abertas nos cantos para os trabalhadores girarem os blocos. Além da rampa interna, Houdin também conseguiu explicar como a Câmara do Rei foi construída, bem como a sala mais misteriosa dentro da pirâmide de Quéops, a Grande Galeria. Os maciços blocos de granito acima da Câmara do Rei foram puxados para cima através de um longo sistema de roldanas. E há sinais que apoiam essa teoria, como, por exemplo, marcas de buracos que foram cravados nas rochas. Acredita-se que tenham sido usados para apoiar o sistema de polias. A teoria de Houdin tem muitos fatos ao seu favor. Usando tecnologia digital, uma equipe de programadores de computador conseguiu testar a ideia e confirmar que os projetos de Houdin para as pirâmides são matematicamente possíveis. O mais surpreendente é que eles conseguiram encontrar evidências da existência real de uma rampa, que revelou uma imagem em forma de espiral. Isso poderia muito bem ser os restos de uma rampa interna. Até então, essa teoria nos dá a explicação mais plausível de como as pirâmides foram construídas. Mas isso não quer dizer que a teoria de Houdin seja uma verdade absoluta. Para ser sincero, amanhã pode surgir uma evidência que desminta essa teoria, assim como também pode surgir um fato que a confirme. Enquanto isso, seguimos acreditando que sim, as pirâmides foram construídas através de rampas externas e internas em forma de espiral. E você, concorda com essa teoria de Houdin? Eu vou nessa, mas te encontro no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.